Olá galera, beleza? Seja bem-vindo ao meu canal. Nós iremos agora dar continuidade à potenciação. Essa aqui é a segunda parte, onde iremos ver propriedades operatórias. Vamos lá? Bom gente, eu sou o professor Marconi. Vamos lá dar início à primeira propriedade envolvendo as propriedades operatórias da potenciação. A primeira, a gente vai usar produto de potência de mesma base. Qual é o procedimento para resolver estas situações? Conserva a base e soma os expoentes. Como assim? Vamos lá. Eu tenho aqui uma potência, aqui outra. Observe que ela tem a mesma base, que é o número 2, certo? Qual é o procedimento? Quem é a base? 2. Então eu vou repeti-la. A regra está dizendo para somar os expoentes. Por quê? Porque eu estou multiplicando. Eu estou falando de produto de potência. Então repete a base e eu vou somar os expoentes. Por que eu coloquei vários casos? Para a gente envolver os números inteiros, né? Que vai ser positivos e também os negativos. Eu coloquei todas as situações para você conseguir entender, caso veja algum exemplo desse mesmo tipo, né? Então vamos lá. Repete a base e soma os expoentes. Que aqui no caso vai ficar 5 mais 3, que é igual a 8. Aí tudo bem. Aqui você pode desenvolver 2 elevado a 8, tá certo? Nesse caso, eu peguei o maior como expoente que veio primeiro e o menor que veio depois. Agora eu fiz a inversão. Vamos ver se vai modificar alguma coisa. Então, 3 mais 5. Repete a base e soma os expoentes. 3 mais 5, novamente, é o 8. Então, vimos se os números forem positivos, né? Não importa se o maior vem na frente ou vem depois, o resultado é sempre o mesmo. Agora vamos colocar um negativo. Quem? O menor. Vamos colocar o menor negativo. Ver como é que vai ficar. Então, eu tenho 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a menos 3. Olha que expoente está negativo. Então vai ficar, repete a base e soma os expoentes. Olha só como vai ficar. Mais e menos. Lembra do joguinho do sinal? Sinais iguais, sempre mais. Sinais diferentes, sempre menos. Sinais diferentes, sempre menos. Sinais diferentes, sempre menos. Então aqui vai ficar 5 menos 3, que é igual a 2. Então vamos inverter isso aqui para ver o que é que vai acontecer. Menos 3 agora está na frente. Então vai ficar menos 3 mais 5. Por quê? Repete a base e soma os expoentes. Menos 3 mais 5 dá a mesma situação que a de cima. Ó. Se eu inverter aqui, ó, ou não, vai ser do mesmo jeito. Vai ser igual a 2. Agora vamos colocar o maior como sendo negativo. Então vai ficar menos 5 e 3. Então menos 5 é maior em quantidade do que o 3. Não dizendo que o 5 seja maior. E na reta numérica não é. Mas eu estou falando em questão de quantidades, né? Então vamos lá. Menos 5 e 3. Eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Então nessa situação, ó, quem é que está maior, né, em negatividade? Ó? Quem é que está maior? É o que está negativo. Ó. Então o que é que vai acontecer? Ele vai ficar igual a menos 2, né? A gente pode usar até a propriedade de inverter aqui, né, para tirar o sinal, mas eu vou ficar só até aí, porque aí essas propriedades a gente já viu. Você pode voltar lá na parte 1 que você vai ter essa aula aqui, certo? Então vamos lá. Se eu inverter agora a situação, o menos 5 vem para cá e o 3 veio para frente. Então, repete a base e soma os expoentes. Olha aí, ó. Sinais diferentes, sempre menos. 3 menos 5 é igual a menos 2. Então, vamos para a segunda propriedade. Nesta segunda propriedade, aproveitando a propriedade número 1, eu só fiz trocar de produto para divisão. Então, o que é que vai acontecer? É o mesmo procedimento. Você vai repetir a base, mas só que agora você não soma. O que é que você vai fazer? Você vai subtrair os expoentes. Então a propriedade é, número 2, divisão de potência de mesma base.
conserva a base e subtrai os expoentes. Então agora eu vou pegar essas bases que são as mesmas, eu vou repetir. Agora, ao invés de somar 5 mais 3, eu vou subtrair 5 menos 3. Então 5 menos 3, o resultado é 2. Então aqui eu vou repetir a base porque é divisão, certo? Repito a base e subtraio os expoentes, obtendo 2. Agora, se eu inverter isso aqui, ó, presta atenção. Se eu inverter e botar o 5 para trás e o 3 para frente, né? Vamos ver o que é que vai acontecer, ó. 3, repete a base, né? 2 e 3 menos 5. 3 menos 5. Olha o que é que aconteceu, ó. O 5 agora está com a negatividade maior do que a positividade. O que é que vai acontecer? Vai ficar menos 2. Então o resultado foi totalmente diferente em relação ao produto. Muito cuidado aí, por isso que eu quis fazer vários exemplos. Então vamos inverter a situação. Vamos colocar o sinal de menos agora no segundo, na segunda potência, no expoente da segunda potência. Então vai ficar 5 menos 3, ó. Aí vem a regra, sinais iguais sempre mais. 5 mais 3, 8. Olha aí, foi aumentar. No último que a gente viu, era diminuído. Mas aqui não, ó. Presta atenção, por isso que você tem que ter muito cuidado. Vamos lá, vamos inverter, botar o menos 3 na frente, com o expoente menos 3, e botar o 5 para trás. Então vai ficar menos 3, menos 5. Menos 5. Então aqui eles vão se unir e permanecer o mesmo sinal. Então vai ficar menos 8. 2 elevado a menos 8. Olha só agora aqui, ó. Eu vou agora colocar o primeiro negativo. Vamos ver o que é que vai acontecer. Vou repetir a base e vou subtrair os expoentes, ó. Menos 5, menos 3. Foi só porque o senhor não botou o 3 que está positivo em parênteses. Porque não há necessidade, ó. Porque menos com mais, menos. Então, se ele não tem sinal aqui, coloque logo menos direto. Né? É só um bizu, né? Não é que diga que esteja certo, não. Isso aqui é um bizu. Já que não tem sinal na frente, se aqui da frente for menos, é menos. Né? Porque sinais diferentes vai ser menos mesmo. Então vamos lá. Menos 5 menos 3, menos 8. Menos 8. Então aqui, invertendo, botando o menor para frente, positivo, e o maior para trás, negativo. Então o que é que vai ficar? 3. Agora eu tenho que botar parênteses, ó. Porque menos, aparecer dois sinais, ó. Menos e menos, né? Por causa da divisão. Repete a base, subtrai os expoentes. Então, sinais iguais sempre mais. Olha aí. Sinais iguais sempre mais. 3 mais 5, 8. Então, vamos à terceira. Bom, gente, nessa terceira propriedade, nós iremos ter potência de potência. Como é isso? Você vai conservar a base e simplesmente multiplicar os expoentes. Mas eu tenho só potência de potência? Não, vamos ver já um exemplo que podemos ter sucessivas potências de potências. Então, potência de potência, a gente vai conservar a base, quer dizer, permanece a base. No caso desse primeiro exemplo, 2 elevado a 5 e elevado a 3. Eu tenho uma potência que está sendo base de outra potência. Então, 2 é base dessa potência, com expoente 5, e 2 elevado a 5 é base dessa potência de expoente 3. Então, como vai ficar isso? Se eu pegar a primeira propriedade que a gente viu, que repete a base e soma os expoentes, a gente tem aqui, ó, 2 elevado a quinta elevado a terceira. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 5. Por quê? Porque a base ela vai ter que se multiplicar por ela mesma 3 vezes, porque o expoente está indicando. Então aqui eu vou usando a propriedade 1, eu tenho 5 mais 5 mais 5, que vai dar 15. 2 elevado a 15. Mas eu poderia simplesmente, usando a propriedade 3, fazer o seguinte: repetir a base e multiplicar o expoente. Porque 5 vezes 3 também será 15. E o processo seria muito mais rápido, né? Então vamos ver essa segunda situação. Ó. Olha só. Eu tenho uma potência
duas potências, três potências, quatro potências. Então é potência de potência de potência de potência. Como é que vai ficar isso? Professor, eu tô com medo disso aí. Simples, não tenha medo, ó. Você só multiplica, ó. Multiplica todo mundo sem medo de ser feliz, ó. Multiplica todo mundo. 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Vezes 2, 48. Então, a propriedade é esta. Vamos para a quarta. Bom, gente, nessa quarta propriedade, nós iremos ter potência de um produto. Como assim? Eu tenho uma multiplicação, né, como base e um expoente fora. Então eu tenho uma potência que sendo a base um produto. Então eu tenho potência, né, ó, potência de um produto. Como é que resolve esta situação? Muito simples. É muito parecido com a propriedade anterior. Mas só que o expoente, ele vai multiplicar o expoente de todos que estiver sendo multiplicado. Então, no caso aqui, a gente não está vendo, ó, mas aqui, ó, o expoente desses números, como a gente já viu lá na propriedade anteriores, na primeira parte, os expoentes 1, eles estão aí, mas eles não precisam aparecer. Eu não preciso colocar esses números aqui, ó, mas eu sei que eles estão aí, certo? Então, o que é que vai acontecer? 2 elevado a 3 continua multiplicando e 5 elevado a 3. Então, para eu tirar isso aqui, eu vou simplesmente 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. Eu acho que isso vai dar mais ou menos 8 vezes 125. 8 vezes 125, acho que dá mais ou menos 1000, é? É isso? 8 vezes 25, 125 vai dar mais ou menos 1000, né? Vai dar 1000. Então, assim, 2 vezes 3, 2 vezes 5 eu poderia multiplicar aqui, ó. 2 vezes 5, né? 10 elevado a 3000. Mas só que não. Se eu quiser colocar o expoente para ser de cada fator que está aqui dentro da base, ó, eu tenho que fazer para cada um, ó. Ele vai ser expoente de cada fator que estiver dentro. Então, atribui aos fatores o expoente. Mas se os fatores já tiver expoente, né? E se os fatores já tiver expoente, como é que vai ficar? Simples, daquela mesma regra que a gente fez. Ele vai multiplicar todo mundo, ó. Ele vai multiplicar todo mundo que estiver lá dentro, ó. Todo expoente que estiver lá dentro, ele vai ter que multiplicar por 3, porque é o que está aqui fora. Então vai ficar 3 vezes 3, 2 vezes 3 e 7 vezes 3. Isso aqui dá o quê? 2 vezes 9, 2 elevado a 9, aliás. Aqui vai ficar 3 elevado a 6 e aqui vai ficar 5 elevado a 21. Então 3 vezes 3 é 9, 2 vezes 3 é 6 e 7 vezes 3 é 21. Então, isso aqui é muito simples, basta ter bastante atenção quando vier os exercícios. Vamos para a quinta propriedade. Nós iremos ter agora a divisão. Antes a gente viu o produto na quarta. A quinta vamos ver a divisão. Então, potência de divisão. Eu tenho uma divisão e tenho um expoente. Como assim? Eu tenho aqui uma fração, 5 quartos. 5 dividido por 4. O que é que vai acontecer? A mesma coisa da potenciação. Eu vou repetir, ó, e adicionar o expoente para cada número. Tanto o numerador quanto o denominador. Então, a potência de divisão é elevar o numerador e o denominador ao expoente. Então, 5 quartos vai ficar 5 elevado a 3 e 4 elevado a 3. Ok? E se tiver expoente no numerador da base, tiver uma potência dividida por outra potência, como é que vai ficar? Não tem problema. Você vai multiplicar os expoentes. 7 elevado a 5 vezes 10. 3 elevado a 2 vezes 10. Isso aqui vai dar 3 elevado a 20 e vai dar 7 elevado a 50. Não tem problema. Mas, professor, o senhor só explicou quando estava em forma de fração. E se tiver divisão desse jeito? Mesma coisa acontece, ó. 7
elevado a 8 vezes 3, dividido por 3 elevado a 5 vezes 3. O que é que vai acontecer? 3 vezes 8, ou 8 vezes 3, dá 24. E 5 vezes 3 vai dar 15. Então essa é a quinta propriedade. Agora iremos ver uma sexta e uma sétima, mas com uma forma diferente. Vamos trabalhar quando a base for negativa e quando a base for positiva. Então vamos lá, sexta. Bom, nessa sexta propriedade, o que é que vai acontecer? A base está negativa e o expoente é ímpar. O que é que acontece quando a base é negativa e o expoente é ímpar? Resultado negativo. A gente faz a operação de potência normalmente, mas só que o resultado tem que ser negativo. Um exemplo aqui, ó. Menos 3 elevado a 1. 1 é ímpar, então menos 3. Menos 5 elevado à terceira. Então isso aqui é menos 125. Por que 125? Aí você vai ter que voltar às aulas para entender. Que é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Menos 1 elevado a 83. A gente não vai multiplicar o 1 83 vezes por ele mesmo, né? Porque a gente já sabe que 1 vezes 1 é 1. Então a gente vai analisar somente o sinal, que o expoente aqui é ímpar, e ele vai ficar negativo. Vamos à sétima. Bom, essa sétima propriedade, penúltima, vamos ter o quê? Base negativa, mas agora o expoente é par. Resultado sempre positivo. Então eu tenho aqui menos 3. Menos 3 negativo. Base negativa, expoente par. Isso aqui vai ser 9. Mais 9. Aqui eu tenho menos 5 elevado a 4. Menos 5 elevado a 4. Isso aqui vai ser o quê? Positivo, 625. E aqui, menos 1 elevado a 86. 86 é par. Então, mais 1. Vamos à oitava propriedade e última. Bom, nessa oitava propriedade, que iremos ver, depois das próximas aulas nós iremos ver alguns exercícios. Multiplicação de potência com o mesmo expoente. Mas eu coloquei uma observação aqui de um que está com expoente diferente, para ver como é que a gente vai resolver, tá certo? Mas a gente vai ver alguns casos em exercícios nos próximos vídeos, ok? Então vamos lá. O que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que conservar o expoente e multiplicar as bases. Exemplo, bases diferentes, mas os expoentes estão iguais, são os mesmos. É o inverso da propriedade anterior, né? Das propriedades anteriores, acho que, salvo engano, é a quinta. Então a gente repete a multiplicação, ó, e coloca em evidência aqui o expoente. E 2 vezes 5 é 10 elevado a 5. Isso aqui a gente poderia dizer que repete o 1. A gente viu isso aqui nas propriedades anteriores, que o expoente é 5. Então a gente repete o 1, e se a base for 10, acrescenta 5 zeros ao número, ok? Já quando a base for diferente, o expoente também, a gente tenta igualar os expoentes ao menor. Que é o menor? 6. Então a gente precisa fazer o inverso da primeira propriedade. A gente precisa fazer o inverso da primeira propriedade, que é separar uma unidade para igualar, ó, aos expoentes de cada potência. Isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 1 vezes 3 elevado a 6 vezes 2 elevado a 6. Ó. Consegui igualar. Eu reparei aqui, ó, repete a base e soma os expoentes. Ó. 1 mais 6, 7. Então eu estou separando esses números, separando para igualar os expoentes ao menor. Então vai ficar 3 que multiplica 3 vezes 2 elevado a 6. Aqui eu já sei que é 6, né? Que ficaria 3 vezes 6 elevado a 6. Isso aqui eu não vou resolver, porque aqui eu coloquei só para mostrar que existem algumas questões que envolvem essas situações. Tá certo? Então eu queria agradecer a vocês a estar assistindo e participando do meu canal. Se inscreva, assista às próximas aulas e às aulas anteriores para estar fixando mais ainda, cada vez mais os conhecimentos.
ok? Então qualquer dúvida, qualquer coisa, escreva nos comentários. Então fique com Deus e valeu!